Boa noite, graça e paz, igreja. Estamos iniciando mais um culto online. Que saudade de vocês. Que saudade de estarmos todos reunidos aqui na casa do Senhor. Nós cremos que em breve, muito em breve, estaremos juntos novamente. Mas enquanto esse tempo não chega, queria primeiramente agradecer a todos vocês que compartilharam o link semana passada. Estávamos recebendo várias mensagens aqui. O link já está disponível, cadê vocês? E que alegria saber que você, aí do outro lado, tem comprado a visão de expandir o reino do Senhor. Aproveita esse momento, compartilha. Estamos aqui online pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Compartilha, curte, ativa o sininho para você não perder nenhuma programação. Embora estamos online, fazendo tudo online, não perca a programação que está extraordinária. Queria aproveitar e já mandar aqui um beijo para Renatinha, que está nos acompanhando, para o William, para a Nicole, para a Manu, para os meus sobrinhos que estão aqui acompanhando também. Queria mandar um beijo para uma galera muito especial. Para os nossos adolescentes, geração eleita. Se você tem entre 13 e 17 anos, está na nossa igreja e não faz parte de nada, eu já queria, nesse momento, chamar você para participar do melhor grupo dessa igreja. Não é por nada não, mas pensa nos adolescentes tops que nós temos. Então já comenta aí, vocês que estão assistindo, vem para o Geração. Se você tem um filho adolescente também, não deixe ele ficar sozinho nesse momento. Chama a gente está com uma programação extraordinária. Os adolescentes dessa igreja são top demais. Vem pro Geração, você também. Chame a gente, que a gente vai ter o prazer de te disponibilizar os links das nossas programações. E queremos falar para você não ficar sozinho. Você que tem entre 13 e 17 anos, aproveita e já fique com a gente. Eu queria começar aqui compartilhando algo que aconteceu essa semana que me marcou demais. Na segunda-feira, estávamos na frente do hospital Modelo e começamos a clamar. Antes de tudo isso acontecer, né? Essa semana toda foi bem difícil, mas antes de tudo acontecer, na segunda-feira nós nos reunimos e começamos a clamar por cura, nós começamos a clamar por restauração, nós começamos a clamar que Jesus era o rei da nossa cidade. E teve uma coisa que marcou muito o meu coração, e eu queria compartilhar com vocês. Durante esse período de oração que estávamos lá, no período de intercessão pela nossa cidade, eu consegui ver pessoas que tinham perdido parentes recentemente e estavam clamando por cura. Pessoas que estavam com parentes enfermos, estavam lá proclamando que Jesus era poderoso para curar. Pessoas que estavam ali com muitas dificuldades financeiras, pessoas que estavam com dificuldades com alimentos, pessoas que tinham motivos para não estarem ali, elas estavam proclamando que Jesus era poderoso, que Jesus poderia fazer todas as coisas. Elas estavam ali clamando por cura. E algo marcou meu coração de forma extraordinária, porque muitas das vezes estamos passando por situações difíceis, por tempestades muito grandes, e nós temos a opção de fazer o nome de Jesus conhecido através disso, ou simplesmente encarar a tempestade vindo na nossa frente. Aquelas pessoas me ensinaram naquele dia que não importa a tempestade que está vindo, o importante é continuar crendo que Jesus é aquele que acalma a tempestade. Eu queria iniciar esse culto convidando você, a sua família, de onde você estivesse, seja na sua casa, no seu trabalho, a entregar a tempestade nas mãos do Senhor. A Bíblia relata em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 45, que os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. E eu imagino o barco por um lado, água entrando para o outro, e tudo que eles queriam naquele momento era a presença de Jesus. Tudo que eles queriam naquele momento era um milagre. Tudo que eles precisavam naquele momento era sobreviver. E quantas vezes nós estamos assim? Passando por dificuldades, passando por uma tempestade tão grande, clamando por Jesus. Mas aquele autor começa a relatar que naquele momento de dificuldade, de tempestade, Jesus começa a aparecer sobre as águas. E aqueles discípulos gritam, é um fantasma. Quantas vezes nós estamos clamando por Jesus? Nós estamos clamando por uma solução divina. Quantas vezes nós estamos esperando por uma resposta e nós não conseguimos ver Jesus vindo, literalmente andando sobre as tempestades. Quero te dizer que talvez aqueles discípulos estavam esperando que o céu se abrisse e viesse como uma bola de fogo, ou que uma voz estrondosa entrasse e acalmasse a tempestade. Talvez aqueles discípulos estavam esperando Jesus aparecer por uma corda ou algo assim, sobrenatural. Quantas vezes eu e você estamos como aqueles discípulos, esperando algo sobrenatural? Mas eu quero te dizer nessa noite
que Jesus, ele é simples. E talvez você esteja esperando uma fogueira, uma bola de fogo, e Jesus apareça como uma vela. Ou aparecer com uma grande tempestade, com uma voz estrondosa, e Jesus vem com uma brisa suave. Se nessa noite você não mudar a sua ótica, se nessa noite você não clamar por Jesus, se nessa noite você não fixar os olhos em Jesus, talvez você perca a melhor parte. Jesus, de forma simples, andando sobre a sua tempestade. Essa noite é uma noite diferente de tudo que você já viu. Essa noite é uma noite diferente de tudo que o Senhor já fez. Porque de forma simples, o Senhor vai fazer coisas que você não acredita. De forma simples, o Senhor já está fazendo o que você não acredita. Feche os seus olhos. Senhor, nós oramos pelo seu nome. Nós queremos estar sensíveis nessa noite para tudo que o Senhor vai fazer, para tudo que o Senhor já está fazendo. Senhor, nós não sabemos a tempestade, Senhor, que virá. Nós não sabemos, Senhor, quando essa tempestade vai cessar. Mas nós cremos que o Senhor tem um nome sobre todo nome. Nós cremos que o seu nome tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Nós cremos que o seu nome está acima, Senhor, de toda tempestade, de toda dificuldade, de toda enfermidade, Senhor, de toda morte. Jesus, o seu nome tem poder para curar, o seu nome tem poder para restaurar, o seu nome tem poder para acalmar, Senhor, as ondas de dúvidas que vêm na nossa vida. O Senhor para acalmar as ondas de tempestade que vem na nossa vida. O Senhor tem poder, Senhor, para acalmar todas as coisas. Nós não te pedimos para o Senhor apenas cessar a tempestade, mas nós pedimos para que o Senhor esteja conosco todos os dias dentro do barco, Senhor, porque contigo é possível caminhar, contigo é possível vencer, Senhor, a enfermidade, contigo é possível vencer, Senhor, a tristeza, contigo é possível vencer, Senhor, as dores, contigo é possível, Senhor, porque em ti nós somos mais do que vencedores, em ti nós temos poder, Senhor, em ti nós temos força, porque a tua palavra diz que quando somos fracos, é aí que somos fortes em ti. É quando nós não vemos solução que nós mudamos a nossa ótica e enxergamos o Senhor fazendo além, o Senhor fazendo além do que nós podíamos imaginar, Senhor. Então venha com uma brisa suave, venha com fogo ardente, venha, Senhor, com poder, venha com calmaria. Senhor, nós só precisamos de você. Você é a resposta para os nossos problemas, você é a resposta para a nossa tempestade, você é a resposta, Senhor, que as pessoas procuram. E nós vamos clamar pelo seu nome até que tu seja o primeiro. Nós clamamos pelo seu nome até que o Senhor seja o primeiro. Nós clamamos pelo seu nome porque nós te damos toda a honra, toda a glória, o poder, majestade, tudo está em ti e tudo volta para ti. A nossa cidade é sua, o nosso hospital é seu, as nossas escolas, Senhor, pertencem a ti. Os nossos problemas estão nas suas mãos e a sua palavra, Senhor, nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas enfermidades. A sua palavra nos garante que o Senhor já levou sobre si as nossas dores, Senhor, e nós não precisamos nos preocupar, porque a sua palavra diz: não andeis ansioso por coisa alguma, mas em tudo nós voltamos para ti os nossos olhos. Em ti nós voltamos, Senhor, nós nos reconciliamos em ti, porque o Senhor é poderoso. Então nessa noite, Senhor, nos surpreenda e faça algo novo, nos surpreenda e faça algo novo. Nós cremos que nós sairemos dessa noite com o seu poder para viver coisas extraordinárias. Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. O Deus de Israel está conosco. Aleluia. Dei tantas voltas e não, os muros não vieram ao chão, mas o meu Deus jamais falhou. A guerra
estabelecida está. Espero a mudança chegar, pois o meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. Essa noite vai passar, Ele vai cumprir. A noite passará, tudo se cumprirá. Diga isso. Te louvarei mais outra vez. Você pode declarar isso. Jesus, teu amor por mim é suficiente. Te louvarei mais outra vez. Outra vez. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. A tua promessa sempre estará de pé. Tu és fiel, descanso em tuas mãos, minha confiança é, meu Deus jamais falhou. E existirá o dia da alegria. Nesse dia nós vamos o quê? Ele não muda. Todas as promessas dele para você estão de pé. Já vi mover montanhas. Eu creio que meu Deus fará outra vez. Caminho aberto.
As promessas do Senhor, elas não falham. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo aquilo que Ele tem falado para ti, Ele vai cumprir. Se as muralhas têm se levantado, elas estão grandes na tua frente. Já deu tantas voltas e não viu ainda elas caírem. Na autoridade que é no nome de Jesus, nós profetizamos que elas irão cair. As guerras, elas estão vencidas. E nesta noite, nós decretamos sobre a tua vida, em nome de Jesus, que você recebe armas espirituais. Nenhuma seta do inimigo vai te atingir. Você terá escudo espiritual, espada espiritual para guerrear, porque a tua guerra está vencida. E se a tempestade tem te afrontado, se a tempestade tem te atingido, se o barco está caindo e você acha que vai naufragar, o teu Deus está no teu barco. Ele conduz, ainda que o mar esteja bravio, as ondas vão se acalmar, porque quando Jesus ele manda, tudo se acalma. E você vai cantar, você vai adorar, você vai louvar. Na tempestade nós vamos cantar. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Aleluia! Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia, Mais alto que os ruídos. levanto um aleluia, Canções são armas para mim. Levanto um aleluia. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Das cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Celebre, celebre, celebre. Ele vivo está. Por isso nós vamos cantar mais alto porque é pra Ele. Cante mais alto, 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 cante mais alto. levante de onde você está, cante mais alto, Na presença do inimigo, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. cante mais alto, Na presença do inimigo, cante mais alto, mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto. O céu vem guerrear por mim. Na tempestade eu vou cantar, alto e mais alto o meu louvor girar. Nas cinzas da fé se levantará, a morte é vencida, o rei vivo está. Celebre, celebre. O medo não vai te parar. Ele vive está. Ele vive. Celebre.
sempre ao Senhor. Aleluia. Aplauda Ele. Eu quero convocar a todo o Ministério Vida Nova para o dia 29 e o dia 30 de março, onde nós entraremos em um jejum, uma consagração. Vai ser um dia de oração e, lembrando bem, cada um na sua casa, porque visto o que está acontecendo, o nosso Brasil está em pane, nós precisamos unir a nossa fé, a nossa força e juntos vamos pelejar, orar a Deus pelo nosso Brasil. Dias melhores estão chegando, então descanse no Senhor, mas vamos fazer a nossa parte. Conto com vocês. Eu me levantarei para os defender. Defenderei o povo que leva o meu nome. E agora nós chegamos no nosso momento da oferta. Domingo passado eu estava comentando com vocês que a Renatinha sempre falou: esse momento eu não tenho dificuldade nenhuma de falar. E eu fiquei pensando, falei, Deus, o que é que define para mim esse momento? E eu lembrei que várias vezes quando eu ia para a igreja com meu pai, ele sempre cantou uma canção que falava assim: por tudo que tu tens feito e por tudo que o Senhor vai fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E com certeza o momento da oferta para mim é marcado com gratidão. Eu devolvo para o Senhor tudo aquilo que Ele me deu. Não é um momento de peso, não é um momento de sacrifício, mas é um momento de gratidão. Quando você entende isso, quando você é grato ao Senhor, você não precisa que ninguém fique falando para você o que fazer. Quando você entende aquilo que o Senhor te deu, você tem o maior prazer em devolvê-lo para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Certa vez eu estava viajando, estava na igreja da minha irmã, e o pastor falou assim: vamos fazer o momento da oferta. E aí ele começou a falar várias coisas e o momento da oferta aconteceu. E aquilo ali me marcou, porque eu falei assim: por que ele não falou, não enfatizou, né? E minha irmã falou assim: porque aqui nós somos gratos. Aqui nós temos a cultura da honra. Nós devolvemos ao Senhor tudo que é dele. Nós não precisamos ficar falando, porque nós já entendemos que tudo que temos pertence a Jesus. Nesse momento eu quero falar para você que tudo, absolutamente tudo que você tem pertence a Jesus. Esse momento só de você devolver a Ele, de você ser grato por tudo que o Senhor já tem feito na sua vida. O nosso Pix está passando aqui embaixo, a transferência, a conta bancária. Você tem liberdade para escolher a melhor forma como você vai fazer isso. E lembre-se, isso não é um peso, isso é questão de honra. Nós devolvemos ao Senhor tudo que é dele. E eu queria também deixar alguns recados especiais para vocês. Na terça-feira, nós temos o nosso podcast. Quem assistiu semana passada foi extraordinário. Essa terça-feira tá muito bom também. Não posso falar porque é surpresa. Você vai amar o tema dessa terça-feira. Então, esteja com a gente. Como eu falei anteriormente, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E toda quarta-feira nós temos o nosso grupo de conexão. Se você não faz parte de nenhum grupo de conexão, nenhum Connect, vou te falar, você está perdendo. Temos pessoas da Irlanda, dos Estados Unidos, reunidos todas as quartas-feiras para poder estarmos juntos. O grupo de conexão é para você compartilhar a palavra de forma simples. Tem muita comunhão e a gente está junto ali, aprendendo cada vez mais. E para você que tem filho, nós temos uma novidade. Temos o Connect Kids, que é no mesmo dia e no mesmo horário, às 8 horas. Cara, tá incrível, vou te falar. Eles oram por cura, eles cantam, eles compartilham a palavra, estão buscando pelo poder do Espírito Santo. Tu crê nisso? Tá extraordinário. Então você que tem filho, traga o seu filho para o nosso Connect Online. Quarta-feira, às 8 horas. Você não pode perder. Enquanto você está numa sala, o seu filho está em outra, sendo recepcionado, recebidos por outros amiguinhos. E o melhor, aprendendo sobre a palavra de Deus. Você não pode ficar de fora. E no domingo, às 10 horas, nós temos a nossa EBD Online. Aqui mesmo no canal do YouTube. Você tem que participar. As aulas estão incríveis. E à noite, 6 horas, nós temos o nosso culto. Faça parte de tudo isso. Seja participante daquilo que Jesus já está fazendo. Não perca um minuto sequer da presença de Jesus. Deus tem algo novo. Nesse momento nós vamos escutar a palavra do Senhor.
Abra seu coração. Jesus já tem falado desde o início. Jesus já está fazendo desde o início. Esse é o momento oportuno para você mandar o link mais uma vez para quem você não mandou ainda. Esse é o tempo oportuno para você poder compartilhar com alguém a palavra do Senhor. Que Jesus possa entrar na sua casa. Amém. Olá, queridos, uma boa noite. Como é bom nós podermos estar juntos, distantes, porém juntos, ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que a Thais ela já falou, eu vou fazer igual domingo passado, irmão. Por favor, compartilhe esse culto. Você que está pelo YouTube, pelo Facebook, eu queria muito que você curtisse o vídeo e compartilhasse. Porque quanto mais interação nós temos, mais a palavra de Deus vai chegar a outras pessoas. E o Evangelho não tem a ver apenas em a palavra ser para nós, mas que a palavra seja como algo que passe por nós e possa chegar no objetivo, que é o coração daquelas pessoas sedentas e que precisam de Jesus. Então é muito importante você nos ajudar nesse momento, você que está com a sua família, se prepara nesse momento, se sente, ouça a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai continuar ministrando ao nosso coração. E pedir para você que você possa estar envolvido e engajado com a igreja em todas as nossas programações da semana, seja pelos grupos de conexão. Eu quero aí reforçar novamente esse pedido e realmente pedir para que você esteja conosco. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus que está em Atos, capítulo de número 2, versículo de número 4, diz assim: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada pessoa. Nós terminamos falando semana passada que nós precisamos ter uma experiência pessoal com Deus. E nós falamos sobre o processo, que empoderamento, na verdade, não é um passe de mágica, mas é um processo. E Deus usa circunstâncias para nos fortalecer, para nos tornar pessoas mais fortes. E nós estivemos falando, então, semana passada, que nós não podemos ficar presos ao passado, às circunstâncias que estão acontecendo, mas nós devemos seguir adiante e buscar a profundidade de Deus em nossas vidas. Deus tem usado tudo isso e Deus está no controle de tudo que tem acontecido no mundo. Eu vejo as pessoas preocupadas, desesperadas, mas Deus usa tudo isso para que a igreja do Senhor ela possa ser fortalecida. Não diante das nossas expectativas humanas, mas diante daquilo que Deus planejou ou aquilo que Deus quer fazer conosco. Então, quero que você pegue um papel, uma caneta, fique com a Bíblia aberta aí, e nós vamos falar e continuar falando sobre isso. Amém? Nós vamos ver esse texto aqui. Agora, a igreja do Senhor, os discípulos de Jesus, eles recebem a mensagem de Cristo, quando Cristo é levado aos céus, e eles recebem uma mensagem que eles deviam ir para Jerusalém e buscar serem revestidos do poder de Deus. A ideia que Deus tinha dado, a ordem que Deus tinha dado a eles, é que eles deveriam buscar a sua própria experiência com Deus. A Bíblia diz que quando nós vamos orar, nós devemos ir para o nosso quarto, fechar a porta, para que nós possamos falar com Deus em secreto. As experiências que temos com Deus, elas são individuais. Deus quer ter uma experiência no secreto com cada um de nós. Deus quer nos levar a viver coisas que nós jamais vivemos, jamais imaginamos que poderíamos viver. E a Bíblia diz que eles estavam ali, no cenáculo, buscando a Deus. E quando de repente vem do céu um barulho e um vento muito forte, e a casa foi cheia ali da presença de Deus. E eles então começaram a falar em novas línguas. Diz que o barulho foi muito grande, a presença de Deus foi muito grande naquele lugar, que eles não conseguiam se controlar. Jerusalém estava lotada, e as pessoas haviam vindo, judeus de todo o mundo na época, para poder adorar a Deus nas festas em Jerusalém. Foi quando de repente eles viram o barulho que vinha daquele cenáculo, daquele lugar, e olhavam para aquelas pessoas, e quando eles chegavam ali, as pessoas estavam falando na sua própria língua natal. Ou seja, as pessoas começaram a falar na língua daquelas pessoas que estavam visitando. Eles ficaram admirados, maravilhados, mas ao mesmo tempo, outras pessoas começaram a olhar a isso que estava acontecendo, e começaram a zombar deles. E eles estavam ali. A sociedade, as pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus, elas ficaram divididas. Umas aceitavam, ficavam maravilhadas com aquilo que estava acontecendo. Outras, porém, adotaram a posição de crítica. Deixa eu explicar uma coisa para você que está me assistindo agora. Nós não precisamos enfiar Jesus goela abaixo de ninguém.
A própria natureza anseia com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Todo homem no seu coração tem um anseio da eternidade. Mas nem todas as pessoas abrirão as portas do seu coração para Cristo. Uns muitas vezes receberão a mensagem, mas levarão para um outro lado, talvez zombarão, talvez sem temor a Deus e sem conhecimento de Deus. Elas abrirão mão, talvez, da única oportunidade que terão de ouvir uma palavra que mudará a sua vida. Agora, o Evangelho, ele é ministrado e ele é pregado para aquelas pessoas que abrem o seu coração e conseguem enxergar Jesus, conseguem enxergar Cristo em meio à mensagem do Evangelho. Nós devemos estar sensíveis para ouvir a palavra de Deus, para ouvir aquilo que Deus tem para nós, para que nós possamos viver tudo o que Deus planejou na nossa vida. A Bíblia diz que alguns ficaram maravilhados, outros zombavam. Nem todos aceitaram a mensagem do Evangelho. O Evangelho vem para aqueles que precisam, Cristo veio para aqueles que precisam, para aqueles que abrem o seu coração e reconhecem que precisa de uma ação sobrenatural de Deus, que entendem que não pode passar por situações sozinhos, ou se sentem incapazes de passar por momentos sozinhos, e que precisam da presença de Deus, de um pai que ama os seus filhos, e como ele faz, a galinha faz com seus pitinhos, abre as asas e os coloca debaixo das suas asas. Mas nem todos querem viver essa graça de Deus em sua vida. Amém? Então você que está me ouvindo agora, você precisa entender que você precisa de Cristo. Que nós estamos aqui porque precisamos de Cristo. É por isso que nada para a igreja. Se nós pudermos cultuar nos templos, nós cultuaremos. Se não pudermos, nós vamos cultuar nas nossas casas. Se nas casas não puder, nós vamos para as ruas. Porque nós entendemos que não existe vida longe de Deus. É naquele momento que as pessoas estão muitos assustados, muitos sem saber o momento, o que estavam vivendo, aquilo que estava vendo, mas eles sabiam que algo fluía daquele lugar, e cada um podia entender na sua própria língua que aquilo vinha de Deus, que era algo sobrenatural que estava acontecendo. Alguns chamam tudo o que tem acontecido como juízo de Deus, outros chamam como o fim dos tempos, outros entendem que é um tratamento de Deus, ou Deus chamando a sociedade e as pessoas para se voltar para Ele. Mas na verdade nós entendemos que Deus tem o controle de tudo. E é nesse momento que Pedro então se levanta. E Pedro começa a pregar a palavra de Deus para aquelas pessoas que estavam ansiosas para entender aquilo que estava acontecendo. Pedro então começa a pregar o Evangelho, Pedro começa a mostrar pela Bíblia, pela lei, tudo que os profetas haviam profetizado e que era o tempo de se cumprir a palavra de Deus. Talvez, meu irmão, você não entenda os tempos, e muitas vezes, como nós falamos semana passada, queremos entender os tempos que estamos vivendo. Mas Jesus diz assim, cabe a Deus, com a sua autoridade, saber os tempos que foram determinados. A nós, simplesmente, nós precisamos entender como agir nesse tempo. E é nesse momento que Pedro se levanta. E aí vai a primeira dica, a igreja, você que é servo de Deus, nós precisamos ter iniciativa diante da oportunidade. Nós precisamos entender que cada momento, que cada situação é uma oportunidade que Deus tem dado para a igreja poder se manifestar e se levantar como filho, como aqueles que têm a resposta, aqueles que precisam, aqueles que estão sedentos. Seja no momento de dificuldade ao qual passamos, seja no momento de provação, em tudo Deus precisa ser glorificado na nossa vida. Eu lembro quando um dia, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles são levados à fornalha de fogo porque eles não queriam se dobrar àquela estátua que havia sido levantada por Nabucodonosor, onde eles deveriam adorar. Mas diz que eles rejeitaram se dobrar à estátua. Muitos entenderam aquilo como um ato heróico, mas muitos talvez os criticaram porque não entenderam, talvez os criticando porque eles estariam colocando a sua vida diante da morte. Mas a Bíblia diz que eles dizem assim para Nabucodonosor, nós somos servos de Deus, nós só adoramos a Deus. Se Ele nos livrar, Ele continuará sendo Deus. Se Ele não nos livrar, nós também não nos dobraremos à estátua, porque nós entendemos que o Senhor está conosco. A Bíblia diz que eles são lançados na fornalha de fogo, ardendo 7 vezes mais, quando de repente todos olharam para a fornalha, e não haviam mais 3 homens. Havia agora o 4º homem na fornalha de fogo com eles. Alguém diz, ele é o Filho dos deuses. Na verdade era Jesus, Jesus estava com eles. Eles entraram no fogo, o fogo não queimou, não os queimaram.
A Bíblia diz que eles saem da fornalha e o nome do Senhor é glorificado. Deixa eu te explicar uma coisa, se formos para a fornalha, Deus está conosco e o nome do Senhor será glorificado. Se Ele nos livrar da fornalha, Ele será glorificado. E se Ele nos livrar da fornalha, Deus também será glorificado. Todos os momentos da nossa vida, tudo o que passamos, precisa ser uma oportunidade para que nós possamos manifestar o reino de Deus. Nós devemos ter a iniciativa própria de manifestar Cristo em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não estamos falando de um futuro que virá de avivamento. Muitas pessoas dizem, quando virá o grande avivamento? O avivamento já chegou, porque nós somos as tochas que Deus levantou para queimarmos no Espírito Santo de Deus e as pessoas possam nos ver queimando em Cristo. Eu lembro que, final do ano passado, nós estávamos no hospital, lutando ainda pela vida da minha sogra. E eu lembro que cada dia que minha sogra estava no hospital, cada dor que ela passava, cada desafio que ela tinha, tudo ela colocava a Deus. O nome do Senhor era glorificado todos os dias, as enfermeiras testemunhavam do poder de Deus. Mesmo no momento de maior dificuldade, talvez no momento da fornalha, as pessoas podiam ver que ela não estava sozinha, porque ela estava com Cristo. Sabe, a nossa vida, cada oportunidade que temos, precisamos ter a iniciativa de manifestar o reino de Deus. A Bíblia diz que Pedro começa a falar, 3.000 pessoas se convertem. Ele continua pregando depois outro dia, 5.000 pessoas se convertem a Cristo, se arrependem dos seus pecados e abrem o seu coração para que Cristo pudesse entrar. Talvez nós não somos bons, talvez nós não temos nada de bom, talvez somos pessoas totalmente limitadas, mas sabe de uma coisa, os filhos carregam em sua vida um poder extraordinário, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Deus nos capacita para falar, Deus nos capacita para que possamos ser entendidos pelas outras pessoas. Deus vai te capacitar para que onde você pisar a planta do seu pé, você tenha a iniciativa de propagar o reino de Deus. Existe uma frase que eu sempre ouço desde pequeno, Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita aqueles que são escolhidos. Deus vai capacitar você. Mas para isso, eu preciso ter iniciativa. A igreja precisa ter iniciativa diante da oportunidade. A fé sem obras, ela é morta. A fé, ela precisa de ação. E a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Crer é fé mais ação. Segundo conselho, você precisa praticar a palavra com simplicidade. Às vezes as pessoas elas estão querendo que o fogo desça, que algo extraordinário aconteça, mas a palavra ela é simples e eficaz. A Bíblia diz que Pedro está indo ao templo, Pedro e João estão indo ao templo, e quando eles estão indo ao templo, eles chegam na porta formosa, e quando eles chegam ali, diz que havia um homem coxo, e ele estava diante da porta, pedindo esmola para eles. E ele então pede, por favor, você tem algo para me dar? Pedro olha para João e diz assim, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Pense bem. Naquele momento não tinha louvores cantando. Naquele momento não havia um culto poderoso dentro do templo. Naquele momento, eles não estavam falando em línguas cheios do poder de Deus. Não, eles estavam caminhando. A Bíblia diz, ide e fazei discípulos em todas as nações. E quando ele está falando isso, está dizendo, enquanto você caminha, você faz discípulos. Enquanto você caminha, você imprime nas pessoas o caráter de Cristo. E é isso que Deus espera de nós. Enquanto eles caminhavam, alguém pede esmola para eles. E eles dizem, eu não tenho nada, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Diz que naquele momento aquele homem foi curado e ele começou a andar. Simples. De uma forma simples, o reino começou a se manifestar. O poder não está nos cultos poderosos em que vivemos. O poder não está no templo. O poder não está na unção que existe sobre a minha vida ou a carteirinha de membro que eu carrego. O poder está em mim porque ele foi derramado sobre mim. O poder de Deus já foi derramado sobre você em toda a sua plenitude, que é o Espírito Santo de Deus. Agora nós devemos praticar a palavra com simplicidade.
E às vezes nós estamos esperando um pastor chegar e talvez não dará tempo do pastor chegar na sua casa. Mas eu quero te dizer uma coisa, que você carrega dentro de você o poder do Espírito Santo de Deus. De uma forma simples, não houve grito, ele não pulou, não houve palmas, não houve espetáculo, mas de uma forma simples ele disse: eu não tenho nada, mas eu tenho uma coisa muito mais poderosa do que você imagina. Levanta e anda. A situação daquele homem foi mudada. O evangelho é simples. Muitas vezes não são as orações poderosas de um culto, mas são os momentos em que nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, fechamos a porta, e o resultado talvez esteja nas lágrimas que derramamos diante do Senhor, com um coração simples, cheio de limitações, mas Deus vai olhar para nós com amor. Pratique a palavra com simplicidade. Eu lembro um dia que eu estava em casa, e vocês sabem que mulher é muito forte, né? Minha mãe sempre foi muito forte para a dor. Homem a gente sabe que é fraquinho demais, né, irmãos? Sorry aí, mas a gente sabe como nós somos. E eu lembro que a gente acordou à noite, minha mãe acordou gritando de dor, uma dor muito forte, uma dor muito forte, uma dor muito forte. Meu pai acordou apavorado em casa. E eu lembro que meu pai já se trocando para levar minha mãe no hospital. Eu falei: pai, vamos orar pela mãe. E eu dobrei o meu joelho do lado da minha mãe. Irmão, às vezes a gente está impactado e cheio pelo mover, pelas circunstâncias de um culto, mas aquele dia não tinha nada. Acordamos no susto. Eu dobrei o joelho do lado da minha mãe, meu pai também. Coloquei a mão na barriga da minha mãe. Eu falei: Senhor, põe a tua mão aqui. A tua palavra diz que porão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Senhor, põe. Começa a aliviar a dor dela. Naquele momento eu lembro a minha mãe gritando. Ela começou a acalmar e foi acalmando. E era como se Jesus estivesse tocando nela. A dor foi aliviando. Quando nós acabamos aquela oração, não tinha mais dor. Simples. Pratique o evangelho. Mas pratique o evangelho com simplicidade. Pratique o evangelho no seu dia a dia. Pratique o evangelho na sua vida. Pratique o evangelho no seu tratar com seus filhos. Pratique o evangelho no seu tratar com seu esposo. Nós precisamos praticar o evangelho de uma forma simples. O evangelho precisa estar dentro de nós. A palavra precisa estar dentro da nossa vida. Deus começou a abençoar aquela igreja de uma forma poderosa. Mas ao mesmo tempo que a bênção vinha, as adversidades também vinham. Lembre-se, empoderamento é um processo e Deus vai usar as circunstâncias para fortalecer você, para nos fortalecer. Então a perseguição começa no meio da igreja. Os discípulos, os apóstolos começam a ser perseguidos de uma forma intensa. Pedro é preso. E quando Pedro é preso, todos os cristãos se reúnem agora para orar juntos. E eles começam a orar e interceder pela vida de Pedro. É quando Deus liberta Pedro da cadeia. Ouça, as adversidades nos unem. Quantas pessoas muitas vezes estão presos em picuinhas, em diferenças. Mas quando as adversidades se levantam contra nós, nós deixamos as diferenças de lado e nos unimos por aquilo que realmente tem valor. E a igreja estava unida, buscando a liberdade de Pedro. Diz que Deus liberta Pedro da cadeia. E de uma forma sobrenatural, Pedro vai ao encontro daquelas pessoas que estavam orando. Esse é o momento de nós nos unirmos. As adversidades nos levam a nos unir. A igreja em Jerusalém estava sendo muito abençoada. Tudo estava acontecendo talvez como eles esperavam. A igreja cresce, as pessoas começam a vender seus bens, entregar a casa de Deus. Não havia necessitados no meio da igreja. A igreja vivia em comunhão, em unidade. Tudo o que nós imaginamos como uma igreja, aquela igreja tinha. Mas preste atenção, estava tudo bom demais. Deus olha do céu e fala assim: o evangelho não pode ficar só em Jerusalém. Eu quero que você entenda que o evangelho não pode ficar apenas em nós. O evangelho ele precisa chegar nos hospitais. O evangelho precisa chegar nas empresas. O evangelho precisa chegar em outros estados, em outras nações. Diz que uma imensa perseguição começa a vir sobre os cristãos. E esses cristãos começam a ser dispersados a várias cidades, a vários lugares, a todos os lugares da terra. Eles começam a ser dispersos.
Alguém fala assim, talvez pensa, a igreja acabou. Aquela comunhão foi dispersa. É como se jogasse uma bomba no meio da igreja e aquelas pessoas fossem se espalhando. Mas na verdade Deus estava ajudando a igreja. Deus falou assim, vocês estão bem demais aí. Talvez acomodados demais com aquilo que Deus tem feito. Sabe por quê? Muitas vezes nós chegamos em uma zona de conforto da nossa vida e nós não queremos abrir mão da zona de conforto. Então preste atenção, se prepare para sair da zona de conforto, porque Deus vai nos empurrar com força para o seu propósito. Deus quer nos empurrar com força. Deus dá uma ajuda à igreja e fala assim, eu preciso que vocês levem às outras pessoas aquilo de bom que vocês têm. Eu preciso que vocês espalhem ao mundo. Deus encheu a igreja para que com o poder eles pudessem testemunhar em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Mas talvez eles haviam esquecido dos confins. Então Deus precisava levá-lo aos confins. Deus muitas vezes vai nos levar por caminhos que nós não queremos ir. Mas Deus está nos forçando a sair da nossa zona de conforto, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. Sabe, você precisa entender que as adversidades que Deus permite vir sobre a nossa vida, ela vem para nos tornar mais fortes. Quando nós começamos a pandemia, nós estávamos iniciando o nosso projeto da igreja online. Estamos aí 1 ano depois que nós fechamos tudo. Nós temos uma igreja online muito melhor, mais aperfeiçoada. Quando tudo aconteceu, nós já estávamos com tudo preparado. Agora, quando nós fechamos tudo, estávamos com tudo preparado, já sabíamos como fazer. Na verdade, Deus estava nos forçando a crescer como igreja. Hoje nós não temos barreiras, hoje nós não temos fronteiras, nós podemos chegar em qualquer lugar do mundo. Preste bem atenção, as adversidades vão nos tornar fortes. Ela vai nos fazer crescer, ela vai nos levar a chegar em lugares que jamais chegaríamos. Nós falamos tanto em resiliência. Existe um conceito que foi formado agora por um escritor libanês, que significa o conceito antifrágil. O que é algo frágil? Algo frágil é aquilo que se quebra muito fácil. Então, ele é muito fácil de se quebrar. Mas antifrágil é aquilo que não se quebra. Qual é o sentido e o conceito do antifrágil? É algo que melhora quando está diante de uma situação inesperada. Ele tem a capacidade de pegar as adversidades e fazer com que essas adversidades o tornem mais forte. Quando nós muitas vezes falamos sobre resiliência, alguns dizem que a resiliência, ela é o poder que nós temos de retornar à forma original quando nós somos forçados diante de grandes mudanças. É como a palmeira, vem um vento, bate e ela volta novamente ao lugar. É isso que é a resiliência. Ela consegue voltar à forma original. Alguém diz assim, olha, muitas pessoas passam por dificuldades, mas ela volta à sua forma original. Ela não se permite ser transformada, então ela continua batendo a cabeça. Aquela pessoa que casa errado, sofre no casamento. Aí ela separa, mas ela consegue ter resiliência. Só que o que ela faz? O casamento dela deu errado. Não foi por causa de uma circunstância no casamento, é porque começou errado, com princípios errados. Então ela casa novamente e vai dar errado novamente. Ou seja, muitas vezes ela não muda, ela não fez com que aquilo a tornasse melhor. Ela não usou o erro para que pudesse ensinar a sua vida. O antifrágil não. O antifrágil ele pode ter o poder de transformar o caos em força. Eu não sei se você já viu, quando nós tomamos antibióticos, os médicos dizem assim, você precisa tomar todo o ciclo do antibiótico. Por quê? Porque se você para um antibiótico no meio, aquela bactéria que o antibiótico está lutando contra ela vai então adquirir mais força e ela vai voltar mais forte. Se você parar o ciclo do antibiótico no meio, você não matar a bactéria por inteiro, ela vai absorver aquilo, se tornar mais forte e o antibiótico não terá mais poder sobre ela. Esse é o conceito do antifrágil. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando as adversidades vêm na nossa vida, o que nós devemos fazer é absorver, pegar o caos que existe e nós devemos então transformar esse caos em algo que nos evolua, que nos faça melhorar. As coisas estão difíceis? Que bênção!
é porque Deus está nos empurrando com força para nos tornarmos aquilo que Ele quer. Nós não nos quebramos facilmente. Nós não somos destruídos facilmente. Sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. Ele é o oleiro e é a sua mão da forma a nossa vida. E Deus tem nos formado como vasos de honra. E muitas vezes a mão do oleiro dói na nossa vida. Dói quando Ele nos toca. Dói quando Ele nos aperta. Mas entenda uma coisa, nós estamos nos tornando vasos de honra. Quem olhar para nós e ver a glória do vaso, não verá a glória do vaso, mas verá a glória de quem fez o vaso. A glória não está no vaso. A glória está dentro do vaso, aquilo que carregamos. E carregamos dentro de nós o próprio espírito do oleiro. Nós precisamos carregar em nossa vida. Então nós precisamos absorver as situações negativas e entender que isso não é para nos destruir. Mas isso vem para nos fazer evoluir, para nos fazer crescer, para poder nos levar adiante. A igreja não parou com a perseguição, a igreja expandiu com a perseguição. Quando os crentes estavam morrendo nas arenas, para cada crente que morria, 10 pessoas se convertiam. A igreja evoluía na perseguição. Nero colocando os cristãos no seu jardim e os queimando, não parou a igreja, porque a igreja crescia. A igreja se tornava cada dia mais forte. A Bíblia diz que quando Jesus Cristo começa a falar com seus discípulos, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é forte, a igreja evolui. Nós como filhos estamos sendo evoluídos, sendo transformados de glória em glória, de fé em fé. Cada situação tem nos transformado. Deixa Jesus transformar você. Nós não somos filhinhos frágeis. Nós somos filhos de um Deus vivo e poderoso. Nós fazemos parte de um reino que é imortal, imparável. Nada nos separa do amor de Deus. A morte não nos separa do amor de Deus. A vida não nos separa do amor de Deus. A riqueza não nos separa do amor de Deus. Nós fazemos parte de um reino eterno. O nosso rei é o Senhor dos exércitos. Ele é o cordeiro, mas ele também é o leão. Ele é o alfa e ele é o ômega. Ele tem o nosso mundo nas suas mãos. Nós não precisamos temer, porque enquanto estivermos aqui, o Senhor está nos transformando, dando a forma para nós. E nós devemos entender que tudo que vem, não vem para nos destruir, mas vem para nos fazer mais fortes. As adversidades têm nos tornado mais crentes. Eu falava com um rapaz essa semana e ele diz assim: pastor, engraçado, como as lutas que vêm sobre nós nos forçam a orar. Nós temos até facilidade de orar mais, pastor. Nós conseguimos sentir a Deus porque nós nos tornamos mais sensíveis a Ele. E eu quero que você entenda, a igreja então começa a crescer. Começa as viagens missionárias de Paulo e tem um momento muito interessante em que Paulo vai para uma viagem missionária, ele tem um problema com João Marcos e Barnabé. E ele então, João Marcos abandona a viagem, e ele começa a discutir com Barnabé. Imagina o Barnabé cuidando daquele jovem que estava indo para missões, Paulo com aquele seu jeito mais estourado. E muitas vezes nós estamos na igreja e a gente acaba valorizando as diferenças que temos. Mas você vai ver que no final da sua vida, Paulo manda chamar João Marcos e diz assim: ele é muito importante para mim. Ele é muito útil para mim. Imagina o Paulo naquele momento realmente criticando aquele jovem porque abandonou a viagem, um momento tão importante, uma responsabilidade tão grande. Aí eu olho para Barnabé defendendo Marcos, talvez assim: não, mas ele é um jovem, ele ainda vai aprender. Você não pode tratar ele assim. Quem é que estava errado? Paulo estava errado? Barnabé estava errado? Ninguém estava errado. Cada um estava olhando pela sua ótica. Sabe qual é o problema? Muitas vezes nós queremos levar o evangelho pela nossa ótica. É o que eu acho. É aquilo que eu estou vendo diante de mim, mas eu não consigo olhar pela ótica do outro. E eu quero que você entenda que não é a minha ótica, nem a sua ótica. Não é a ótica dos batistas, nem dos metodistas, nem dos assembleianos. É a ótica de Cristo. É a ótica da palavra de Deus. Nós devemos viver pela palavra de Deus.
E se nós queremos viver uma vida de empoderamento, nós precisamos entender que as nossas diferenças serão a nossa maior arma. Deus precisava de Barnabé para estar lá, para salvar João Marcos. Mas Deus precisava de Paulo para estar lá, para dar um aperto em João Marcos. Sabe, querido, na verdade Deus precisa daqueles que são diferentes. Deus precisa do ensinador. Deus precisa do evangelista. Deus precisa do profeta. Deus precisa do pastor. Na verdade, são essas diferenças que revelam a multiforme graça de Deus e o amor de Deus sobre as pessoas. Nós devemos valorizar aquele que é diferente de nós. Talvez existam pessoas que nunca entrariam em uma igreja que tem uma ótica batista, mas entrariam em uma igreja que tem uma ótica pentecostal. Talvez um pentecostal, alguém nunca entraria em uma igreja que tem uma ótica pentecostal, mas ele entraria em uma igreja que tem uma ótica batista. Essas diferenças nos fazem alcançar a todos. Sabe, muitas vezes estamos brigando por coisas que não deveríamos brigar. E eu quero que você entenda que Deus tem nos chamado. E Deus tem nos chamado a todos. Deus tem convocado a igreja. Deus tem convocado os cristãos de todas as igrejas, de todas as religiões, para dizer: venham, vinde a mim, vocês estão cansados e oprimidos, eu tenho alívio para vocês. Venham, me busquem, se humilhem, jejuem, se arrependam dos seus pecados, que eu virei do céu e sararei a sua terra. Deus tem nos chamado. Não é o momento de olharmos as diferenças, mas é o momento de entendermos que as diferenças nos tornarão fortes. É necessário ter na igreja aquelas pessoas que têm atitude, que pensem rápido. Mas é necessário ter na igreja aquelas pessoas que planejam. Não existe um mais importante que o outro. E talvez você está me assistindo agora e você se sente desvalorizado. Não, você tem valor. Deus te amou do jeito que você é. Nós só somos igreja porque nós estamos juntos. Nós só podemos passar por tudo porque estamos juntos. Sendo diferentes, mas sendo um em Cristo Jesus. Já pensou se nós só tivéssemos mãos? Se nós só tivéssemos ouvidos? Mas não, nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo é forte. Deus tem nos chamado. Deus tem convocado a igreja. Cada um com a sua diferença. Mas dizendo: use ela, porque juntos somos fortes. A nossa maior arma são as nossas diferenças. Nós podemos chegar em lugares que nunca outras pessoas chegarão. É tão legal quando a gente vê na igreja aqui, gente. Aí um vem de coco lá, o Leandro e Elaine. O outro vai lá, é profissional da saúde. O outro está lá, vende roupa. O outro está lá, é mecânico. E nós temos sempre alguma coisa. Você sempre tem um irmão que pode fazer alguma coisa. Olha que bênção. Essas diferenças são a nossa maior arma. Porque nesse momento, no momento do socorro, você pode pedir ajuda a alguém. Alguns dias atrás, eu fui na avenida e eu fui fazer uma visita e deixei o meu carro com o pisca-alerta ligado. Quando eu desci da visita, fui ligar meu carro, tinha descarregado a minha bateria. Eu desesperado, falei: meu Deus, como é que eu vou fazer? E agora meu carro não dá para empurrar? Daí eu lembrei: legal, temos um mecânico. Não é não, Oséias? Aí Oséias, liguei para ele: pastor, estou indo aí. 5 minutos Oséias chegou. E ligou meu carro, peguei e fui embora. Olha que bênção. Já pensou se só tivesse pastor nessa igreja? Nós estaríamos perdidos. Eu estaria perdido. Eu precisava de um mecânico naquela hora. Eu lembro quando a gente estava doente. Irmão, precisava agora tomar água, precisava se fortalecer, recuperar os nutrientes. Aí tinha lá a Elaine e o Leandro com água de coco. Levava na porta de casa. Sabe por quê? Porque as nossas diferenças são a nossa maior arma. Deus tem nos chamado para esse tempo, para que nós possamos entender quem somos. Somos uma igreja fortificada por Deus, que tem sido empoderada pelo Senhor para alcançar o mundo. Sabe por que eu sei que nós chegaremos em nações? Porque nós somos diferentes. Deus tem alguém para alcançar as nações. Deus já te deu as nações. Sabe por que eu sei que nós chegaremos em tantos lugares? Porque eu sei que nesse lugar Deus já levantou os mantenedores da sua casa. A nossa diferença é a nossa maior arma. Eu quero orar com vocês agora.
Nós não somos uma igreja frágil. Nós não somos um povo frágil. Nós somos um povo que persevera, que suporta, porque o nosso olhar está em Cristo. A palavra entusiasmo vem da etimologia da palavra, vem que você tem Deus dentro de você, e Deus dentro de você te fará passar e vencer todas as adversidades. Nós carregamos Deus dentro de nós. Há um Espírito, que é o próprio Espírito de Deus, que transborda em nossa vida e alcança aqueles que estão ao nosso redor. E sabe como é que nós vamos passar pela adversidade? Com entusiasmo, sabendo que Deus está dentro de nós e Ele é capaz de mudar toda e qualquer situação. Eu quero orar com você agora. Em nome de Jesus Cristo, você que está na sua casa, feche os seus olhos. Pai, nós estamos aqui, eu creio na Tua palavra, eu creio na Tua verdade, creio em quem Tu és. Tu és poderoso para ministrar cura agora. E eu quero te pedir para que com poder e com milagres o Senhor possa alcançar cada coração, cada vida que nos assiste. Toque, Senhor, nos doentes. Eu repreendo agora todo o espírito de enfermidade. A você que está no hospital agora, seja visitado e tocado pelas mãos do Senhor em nome de Jesus. Aquele Senhor que está oprimido, aquele Senhor que está pesado, porque talvez a carga seja pesada demais. Ah, Deus, dá forma a ele. Senhor, dá forma ao teu filho, que em meio ao caos ele possa crescer, ele possa evoluir, e ele possa se tornar aquilo que o Senhor o chamou para ser, porque o Senhor é aquele que dirige a nossa vida. Em nome de Jesus, seja liberado sobre você uma palavra de vida, em o nome de Jesus, sobre essa igreja que nos assiste agora. Cada casa, cada lar, aquele que está no trabalho, seja visitado pelo Espírito Santo de Deus, e que o Senhor possa encher a cada pessoa, transformando cada pessoa, ministrando a Tua presença sobre cada um, em o nome de Jesus, Senhor. Nós cremos na Tua palavra. Amém, Senhor. Amém. Você que está me assistindo, que ainda não abriu o seu coração para que Deus possa entrar na sua vida e reinar sobre a sua vida e o seu coração, eu te convido a abrir o seu coração. Diga comigo: Senhor, eu abro o meu coração para receber a Tua presença em mim. Perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Esse é o meu desejo, em o nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa entrar na sua vida, possa mudar as suas circunstâncias e te levar a ser aquilo que você nasceu para ser. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Vai transformar o mundo em nome de Jesus.